Voltando. Espero que continuem conosco. Estamos só começando o nosso papo. Por um problema alheio à nossa vontade, caímos aí. Provavelmente conexão. Dê, obrigado por retornar aí. Gabriel voltou, tô chamando ele aqui de volta. Vamos lá. O barco está afundando. Entende? Então tem que ser tudo, tem que ter um método. A delegação tem que ter método, feedback tem que ter método, desenvolvimento de motivação tem que ter método, comprometimento, tudo você tem que ter um método. Para você ver, nós temos um método que a gente utiliza, que são 10 ou 12 processos, dependendo da empresa. Tem 2 processos que determinadas empresas a gente não usa. Que a gente faz com que aumente no mínimo 30% o engajamento das pessoas na empresa. É um método. A gente implanta esse método. E esse método tem que ser utilizado por todos os níveis da empresa. Entende? Se você não tem um método, como é que eu vou engajar minha equipe? Uns vão estar mais engajados, outros menos. Entendeu? Então, a competição ela tem que ser uma competição sadia, que um empurre o outro, e não que um jogue o outro para fora. Entende? Opa, deixa eu tirar esse cara aqui do caminho porque ele está me atrapalhando. Não, vamos caminhar junto. Tá? Sem dúvida. E aí vem aquele lance também, Gabriel, do líder que quer se vangloriar. Né? Então existe aquela coisa do qualquer resultado positivo da equipe é do líder, entendeu? Qualquer resultado negativo ele aponta um dos colaboradores como um possível causador, né? daquele erro, vamos dizer assim. Voltou? Voltou, estamos aqui. Vamos lá, retoma aí. Olha lá, o Mental Coach Atletas de Cavalos está falando que isso passa pelos valores e pela cultura da empresa. Sem dúvida. Tem muito colaborador que acaba não se adequando à cultura de alguma empresa, talvez até se inscreva para trabalhar ou vá por necessidade, não realmente por amor à camisa ou por desejo de desempenhar alguma coisa melhor em função da empresa, né? Só que é essencial que a gente tenha um norte comum, né? E não cada um puxe para um lado da corda, né? Então, mas o que nós vamos falar hoje, isso foram algumas provocações que eu fiz aqui para o Gabriel antes da gente entrar no nosso tema, né? Então a gente já estava fazendo a introdução aqui. Mas só para você continuar, né? Só para você comentar também, Gabriel, você viu que tem esse comentário aqui que passa exatamente pelos valores e pela cultura da empresa, não é isso? A Isabel Lengruber, que legal. Então, que hoje... legal. Seja bem-vindo, Isabel. Hoje eu tinha um cliente de mentoria, né? E foi de 2 às 4 e pouco. E ela hoje me trouxe um problema com uma funcionária. E que a funcionária produz muito, trabalha bem, não enrola, mas ela trabalha em atendimento. E ela não tem o perfil de atendimento que ela gostaria que a pessoa tivesse. E ela me falou, eu fui falar com ela, né, falar o que ela precisava mudar, ela reagiu muito, ficou chateada. Então, o que aconteceu? O método que ela utilizou não foi adequado. Primeiro, que a cultura da empresa não está clara para os colaboradores, seguindo aí o que o pessoal falou, né? Então, quando um colaborador tem na empresa, ele tinha que ter lá um manualzinho, né? Com visão de futuro, missão, valores, cultura, para que ele olhe, ó, esse aqui eu me adapto ou não. Então, o que eu orientei ela a fazer? Ela vai voltar a conversar com ela de uma forma diferente, né? Essa menina está, inclusive, em período de experiência. Então, o que eu falei para ela? Você chega, conversa com ela, explica que você está acompanhando o trabalho dela, que ela está em período de experiência, que ela está indo muito bem nisso. E pergunta para ela de onde ela trabalhou anteriormente. Eu perguntei para ela, falou que ela trabalhou numa loja de moto. É totalmente diferente o perfil do cliente da loja de moto pro dela. Entendeu? Aí eu falei para ela, aí você chega para a moça, ela vai falar que é isso, que é moto, não sei o que. Você fala, olha, poxa, então, perfeito. Na nossa empresa,
os nossos clientes gostam de ser atendidos de tal forma. Nós temos um padrão de atendimento e eu gostaria que você... O que você acha de seguir esse padrão? Na hora que a pessoa falar legal, pronto. Se ela falar não quero seguir, troca. Entende? Então, sim, a forma exato. o método que você vai falar, você faz com que a pessoa se envolva e se transforme, passe a atender de um método adequado. Isso é desenvolvimento de equipe. Entendeu? Mas eu também aí na minha, posso estar equivocado, Gabriel, mas eu vejo que esse tipo de adequação já pode ser feito pelos recursos humanos, né, no momento da contratação. Né? Então, porque é que é uma empresa pequena, né? Nem tem recursos. Sim, mas você quando contrata, pelo menos, mesmo sendo uma empresa pequena e familiar, eu trabalhei durante muitos anos contratando também. E não é só a contratação em si, né? Você faz uma ambientação daquele colaborador na tua empresa, né? Isso não quer dizer você apresentar 1 ou 2 colaboradores, não. Mas seria introduzi-lo na cultura, não é? E no histórico que você representa ou quer passar para o teu cliente. Então, eu fazia uma apresentação, vamos dizer, fizemos uma seleção, fizemos algumas dinâmicas, enfim, escolhemos lá os candidatos, definimos por um. Este é pego pela mão, né? E fazemos com ele uma introdução. Ele vai entrar no mundo do que é a nossa empresa. Então ele vai conhecer a história, quem é fundador, né? Tudo que já passou a empresa. Aí nós vamos apresentar os departamentos, quem são os líderes de departamento. Mesmo que seja uma coisa assim, olha, eu tenho a balconista e eu sou a caixa e dona. Tudo bem. Mas ele tem que saber o porquê que aquela loja tem o nome que tem, por que ela usa aquela logomarca, por que aqueles móveis são dispostos daquela forma. Ele tem que entrar, eu não sei qual que é a coisa em si que é comercializada, né, no caso do cliente, mas eu entendo que falta um pouco disso, porque a chance de sermos mais assertivos, né? Sim. Mas isso acontece mais em maiores grupos, né? Porque você, por exemplo, contrata alguém de uma determinada fé. Aí você tende a ter 90% dos funcionários daquela igreja, entendeu? Então você tem que tomar um pouco de cuidado para não trazer para o seu padrão, né, Gabriel? Você tem que abrir um pouco a mente e pegar pessoas que são melhores do que você. E para isso acho que a gente tem que intervir um pouco no sentido de não se limitar ao papel da pessoa, né? Eu acho que a tendência, a gente já falou isso em outras lives, a tendência daqui para frente é as pessoas analisarem e observarem competências. Né? E quanto mais conhecimento técnico, mais jogo de cintura a pessoa tem, não é isso? Então essa pessoa que foi contratada agora para fazer essa venda, que trabalhava com moto, se ela tem competências desenvolvidas e ela tem esse jogo de cintura, ela rapidamente vai se adaptar ao novo método de atendimento e vai continuar fazendo carreira, né, na área dela. Então, quando eu ajudo algumas empresas na contratação, qual é a minha participação? Eu aplico um teste de perfil, de comportamento, de teste psicológico e tal. E depois do teste, né, as pessoas que foram pré-selecionadas, eu chamo para uma entrevista, faço uma entrevista, com as minhas perguntas, e eu explico para ela qual é a missão, a visão de valor, a visão de futuro, os valores e a cultura da empresa. E eu faço com que ela diga o seguinte: eu concordo com tudo isso. Se ela concorda com tudo isso, né, é como se ela estivesse assinando um documento. Ó, eu concordo. Então, amanhã ela não pode deixar de fazer. Entende? Então, é uma forma que eu vejo de ajudar as empresas. Tá? Bom, mas vamos entrar aí no nosso tema, né? Então, só pontua, né? Hoje o nosso tema é desenvolvimento de equipes. Então, é uma coisa muito mais voltada. Aliás, nós estamos no tema, né? Estamos no tema, não fugimos do tema, mas entrar na tua pauta, vamos dizer assim, né? Olha quem chegou agora, Gabriel. Opa! sempre prestigiando o maridão, né? Ó, tava na lida, mas entrou. Aí, tá vendo? Vai puxar a orelha porque você não tá na fazenda. Pois é. Não, mas ela chegou aqui, está aqui em casa. Ah, que legal, que legal. Acabei de ver ela entrando aqui. Então vamos focar. Lá, então, fala um pouquinho vamos aí. começar a introduzir um pouco e alinhavar como que funciona esse trabalho para nós aqui, assistido pelos cavalos, né? Então, no desenvolvimento de equipe. Durante o nosso processo de Doma, né, e por ser um trabalho que não se vale de violência nem de força, né, para conquistar
através lá, da comunicação prestigiando clara, nós do dois, respeito. É isso não é aí, só a mim, obrigado. tá vendo? E a gente trabalha, né, Gabriel, buscando a confiança e para ter a colaboração de um cavalo. Então a gente traz isso para o paralelo humano, né? Muitas vezes, né, e a gente sabe disso, tem muitas pessoas que se valem da patente, se valem do cargo que ocupam, né? Que a pessoa está como diretor, está como gerente, está como vereador, o que quer que seja, ele não é, né? E eu vejo que as pessoas normalmente quando se apresentam pelo cargo que ocupa, né? E não por quem é, não diz nome nem nada disso, já sai dizendo o cargo que ocupa. Então, e muita gente se vale dessa patente para sobrepor, para se impor, né, diante das pessoas que colaboram, diante das pessoas que estão lá para somar e para agregar força de trabalho e valor na busca de um objetivo comum. E o que a gente faz aqui é uma mudança de chavinha na cabeça, né, em relação a crenças limitantes, em relação aos hábitos ruins que a gente fala, tem coisas que a gente faz sem saber, né? Por exemplo, quer ver uma, Gabriel, boa, de uma palestra que eu assisti recentemente, que falam assim, você se preocupa com muita coisa? Você se preocupa, Gabriel, com muita coisa? Olha, eu me preocupo com aquilo que naquele dia eu tenho que me preocupar. Então, na verdade, eu vou falar a forma certa, Gabriel. Você se ocupa do que você tem para fazer, porque se você se preocupa, aquilo é um lixo mental. Porque você se preocupar não vai resolver a solução. Eu escuto as pessoas falarem assim, nossa, eu estou muito preocupado com a minha saúde. Tá, e o que você está fazendo? Exatamente, passe a se ocupar de resolver as coisas que você tem que resolver. Você já está, né? Exatamente, me ocupo. Você se alimenta direito? Você pratica exercício regularmente? Ou não? Você senta na frente do Netflix lá, se entope de vodka, cerveja e vai dormir tarde de estômago cheio. Enfim, estou falando uma situação qualquer, mas para exemplificar que as pessoas se preocupam, sofrem por ansiedade, nós já tratamos nisso em outras lives, né, Gabriel? Isso não traz benefício algum. E dentro de uma equipe, principalmente, nós encontramos tanto colaboradores como líderes de equipe, né, que sofrem desse mal. Se preocupam e se esquecem de se ocupar das atividades que deveriam estar se ocupando para resolver, para buscar soluções daquilo que a gente foca, né? Então, onde você põe o seu esforço, o seu empenho, é ali que você vai obter resultado. Então, você fica lá se preocupando, sofrendo de ansiedade, lamentando da vida, o resultado não vem. Então, dentro de uma composição de equipe, dentro do desenvolvimento de uma equipe, eu acredito muito que nós podemos olhar a equipe como um todo, mas é impossível você desenvolver uma equipe sem você olhar cada indivíduo, sem você observar as forças e qualidades de cada um e sem você dar a oportunidade para eles desenvolverem o que eles são bons, né? E aproveitá-los do melhor possível em alguma atividade. Então, hoje é muito fácil, né, Gabriel? Por exemplo, não serviu, descarta, né? Porque custa também treinar, né? Agora, o que não se pensa, fidelidade, né? Honestidade, aí são valores que não se ensina. Isso não se ensina, é caráter, isso é formação de caráter, é lá na primeira infância, na criação, né? Então tem coisas que a pessoa vai desenvolvendo, vai lapidando ao longo da sua trajetória. Então é caro você pegar uma pessoa que tenha características de caráter bom. Então vale investir nessa pessoa, vale acreditar e vale aproveitá-la da melhor maneira, né? Eu pelo menos penso desta maneira. Vocês concordam comigo? O que o pessoal acha aí? Enquanto o pessoal vai respondendo, pegando um gancho no que você está falando, existem muitas dificuldades, né, do trabalho em equipe. São N, né? Daria para eu fazer aqui uma relação de mais de uma página. Mas eu vou falar de algumas que tem a ver um pouquinho com isso que você está falando, do indivíduo, né? Vou citar algumas. Confiança. Inclusive, nós já falamos desse tema aqui em uma live. É importante que haja confiança. Se você não desenvolver a confiança de você para com os seus liderados e dos seus liderados com você, você não vai desenvolver bem a equipe. O respeito, que nós também já falamos aqui numa live. Então, tudo isso é individualizado, porque eu tenho que ganhar a confiança de cada um de um jeito, porque cada pessoa é de um jeito. E tem que partir de mim entender como é que o cérebro de cada um funciona,
os valores de cada um, as crenças de cada um, a comunicação, o comprometimento, a proatividade, né? O feedback, conflitos. E aí você tem uma série de problemas que você tem numa equipe. Então, quer dizer, isso bate com aquilo que você está falando de tratar os indivíduos individualmente. Porque cada um de nós tem um jeito de confiar, tem um jeito de respeitar, tem um jeito de dar feedback. E a gente precisa entender como é a mente, a cabeça de cada um dos liderados que nós temos, de cada um dos membros da nossa equipe. Né? Aí o que nós fazemos aqui, Gabriel? Né? Nós trazemos as pessoas para esse mundo do cavalo, né? Óbvio que a gente dá todas as diretrizes de segurança e tudo mais, e passamos a informação básica para que haja esse trabalho através do processo de doma que a gente tem. Né? Então, como se passa por uma linguagem, né, e da obtenção da confiança, a gente observa as características dos cavalos e de cada indivíduo. Né? E dessas informações cruzadas é que saem as soluções. Né? E são soluções de dentro para fora, são soluções internas. Porque falar é fácil e muitas vezes as pessoas nem são, nós já falamos isso também em outra live, não são tão auditivas quanto visuais. Né? Então aqui a coisa acontece na prática. E a gente se vale do cavalo, porque o cavalo reage pelo menos 10 vezes mais do que a gente. Do contrário, ele não teria 55 milhões de anos na Terra. Para sobreviver, ele tem que decidir rápido o que é um predador agressivo ou o que não vai oferecer risco a ele. Então, já partindo disso, a hora que a gente tem esse contato do indivíduo humano, que é o predador, com um cavalo, que é um animal de fuga, mágica acontece. Né? Uma transformação, é um turbilhão de coisas. Um questionamento aqui, vocês acham que, por exemplo, se a gente voltasse lá para o ginásio, quem tem filhos aqui, faz lições com os filhos ou acompanha, já sabe bem o que eu estou falando. Então, vocês entendem que uma criança tem mais facilidade de aprender álgebra, por exemplo, ou um adulto? Quem arrisca responder? A criança tem mais facilidade ou um adulto? O que você me diz, Gabriel? Olha, tudo tem um método, né? Então, para você ensinar para o adulto, você tem que usar a técnica, né, de ensinar para o adulto. Né? Então, quando você utiliza a técnica de ensinar do adulto, você consegue ter mais lucro, né? Se usar a andragogia. Mas é claro que, na minha visão, a criança aprende tudo mais fácil, né? Porque ela não Gabriel, tem tantos bloqueios. Né? Você, a Isabel e o Moria falaram a criança. Eu vou te dizer agora o que acontece. Os nossos neurônios só se acumulam. Então, um adulto, um ser humano adulto, tem muito mais capacidade, né, de processamento do que uma criança. É como se nós nascêssemos lá 286, fôssemos crescendo até ser o I12, I15, não sei que número que está agora, né? E do Intel Inside mais poderoso que existe. Então, quer dizer, a gente vai melhorando o nosso processador. Mas com isso, o que acontece? Nós vamos tendo mais preocupações, mais situações que nos tiram do foco. Então, a criança aprende sim mais rápido, mas não por ter um processador poderoso, mas sim por ter foco, por ela não ter distrações da vida, contas para pagar, mãe que precisa cuidar, hospitalizada, ou enfim, fazenda que deu algum problema lá, enfim. Então o adulto tem muito mais situações, mesmo que ele tenha um desenvolvimento, né, da capacidade dele de processamento, que é o número de neurônios enorme, né, e seja um cara treinado, que estude, que leia, que se desafie a todo momento, na hora que você põe ele para aprender álgebra, ele não vai estar ali focado como uma criança estará. Ela está ali olhando o professor, vendo a matéria e se dedicando àquilo. O adulto se distrai. E né, esta distração que faz com que ele não tenha melhor desempenho do que a criança, porque ele tem total capacidade para isso. Não é muito engraçado? E muito pertinente, né? Porque é exatamente o que nós vivemos no dia a dia, né? E também tem um outro fator que eu acredito que possa também influenciar, que a criança ela tem crenças, mas tem menos crenças do que o adulto. Ela ainda adquiriu menos crenças, né? Então ela tem a mente mais aberta. O adulto ela já está mais limitações, travado. Menos limitações. O adulto já está mais travado pelas crenças. Isso aqui eu não vou aprender, não adianta. Álgebra, eu não aprendo nunca. Esquece. Inglês, pô, para com isso.
não é? E, Gabriel, então já a criança não tem ainda essas crenças. Tem algumas que já foram passadas para ela, mas bem menos do que o adulto, né? Aí a gente recebe uma criança aqui e coloca num cavalo aleatório. A criança faz o que quer com o cavalo. E tem adulto que chega e fala, poxa, eu já montei, já fiz de tudo. Quando vai ver, já não tem aquele desempenho que teve na infância, por exemplo. Teve pessoas que montaram quando eram novos e deixaram de praticar essa atividade, mas eventualmente vêm para fazer um passeio, né, por exemplo. E a gente tem aqui uma vivência que a gente faz também, uma parte de uma mini aula de equitação no picadeiro. E a gente observa muito isso. As crianças têm muito mais facilidade de condução. Olha só, as crianças têm muito mais condução dos cavalos, ou seja, as crianças têm mais capacidade de liderança. Se você partir do princípio que você está pegando um ser desconhecido e conduzindo ele para que ele vá para onde você decide, isso é uma aula de liderança, do que os adultos. Você vai falar todos? Não, óbvio que não. E a Isabel colocou bem aqui que a neuroplasticidade, né? A gente tem mais capacidade de ser assertivo com as informações que a gente pegar. De qualquer maneira, uma criança não aprendeu essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é, com menos neurônios, ele tem mais foco e menos distrações. Nós, com mais neurônios, temos menos foco e muitas distrações, e isso prejudica a performance. Então, se a gente aprende, né, a estar integralmente no agora, não é o ontem, né, arrastando correntes aí, ou bola amarrada no pé, sofrendo por alguma coisa que aconteceu, não. E nem com a cabeça lá, daqui 5 anos, né? E ainda deve ter maluco querendo fazer projeção para daqui 5 anos, sendo que está vivendo uma coisa que nem Nostradamus fez essa previsão, né? De Covid, desse impacto todo que vai ter econômico, social e financeiro na vida de milhões de pessoas. Mas, enfim, se a gente foca no aqui e no agora, todo mundo passa a viver e vivenciar aquele momento. E eu tenho absoluta certeza que o desempenho em tudo melhora. Sim. Certo? E é isso que a gente faz aqui. Então, quando a gente traz a pessoa aqui para o meio do cavalo, a gente vai confrontar a pessoa com os seus hábitos bons ou ruins, né? E vai fazer provocações através das dinâmicas, não diretamente, que vão abrir a mente, fazer com que ela enxergue um eventual hábito negativo ou uma crença limitante e que tenha ainda tempo hábil para remediar isso ou para mudar o hábito, fazer simplesmente diferente e tornar-se um líder melhor. O que eu acho que é fantástico nesse treinamento, uma das coisas, é que, vamos falar de desenvolvimento de equipe, né? Por que o trabalho com o cavalo é importante? Muitas pessoas falam para mim, eu vou investir em treinamento e desenvolvimento, eu vou estabelecer metas desafiadoras, tudo isso para desenvolver a equipe, né? Eu vou criar um clima organizacional legal, eu vou melhorar a qualidade da comunicação, e aí vem N coisas que você encontra aí em qualquer bibliografia para você fazer. Porém, nada disso vai funcionar se o líder não entender que o trabalho em equipe depende dele acreditar que sem os demais membros da equipe, ele não vai realizar a sua meta. Ou seja, ele tem que entender, ele tem que acreditar que ele precisa das outras pessoas. E o cavalo vai mostrar, a dinâmica com o cavalo vai poder mostrar que você precisa do cavalo para que você possa fazer com que os dois trabalhem juntos. Entendeu? Então, Gabriel, o que acontece com você isso aqui de novo, ó. De novo, né? Lá vem você. Enquanto você está falando, a gente ilustra. Pois é. Então, o belo pôr do sol. O que eu encontro muita situação? Que os líderes caem, né? Eles têm dificuldade, eles perdem produtividade na sua equipe, quando eles acreditam que as pessoas precisam dele, em vez deles reconhecerem que, na verdade, o que acontece é o oposto. O líder precisa da equipe. Claro que a equipe precisa do líder, né? Mas aquele líder que acha que a equipe é que precisa dele, que ele não precisa da equipe, então se você na dinâmica com o cavalo achar que você não precisa do cavalo para que vocês se comuniquem, para que a coisa caminhe, para que eu possa domar o cavalo, para que eu possa liderar o cavalo, andar, conduzir para onde eu quero, não vai funcionar. Então o líder só consegue construir um time forte quando ele percebe que é preciso das pessoas, né? E eu compreendi isso de que forma? Quando eu comecei a querer realizar coisas importantes, né? Coisas grandes. Eu percebi
que o meu sonho precisava ser compartilhado com as pessoas que poderiam me ajudar a realizar aquele sonho. Então, as pessoas, né, da minha equipe, vamos pensar, os meus colaboradores, eles precisam entrar no meu sonho para que eles possam me ajudar. Entendeu? É a história de entrar num navio que você não confia no capitão, né, Gabriel? Quer dizer, você tem que confiar no capitão e saber para onde ele está indo. Do contrário, você não embarca, não é? É que no nosso país, a gente ainda observa muito, vê se você também concorda com isso, as pessoas que vão única e exclusivamente pela necessidade financeira. Então, quer dizer, e eu acho que isso está caindo em desuso, porque as pessoas não querem só a remuneração financeira. Isso vai ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Mas eu acho que a liberdade de expressão, a pessoa conseguir ter voz numa reunião, colocar as suas ideias, né? Porque assim, quando é aquela coisa imposta, quando é aquela coisa de independente do que você fale ou faça, você já sabe para onde vão caminhar as coisas, a pessoa vai desanimando de uma maneira a ponto de não mais colocar as suas ideias, né? E eu acho que a partir desse momento uma empresa começa a declinar, porque se ela para de ouvir as ideias, né, de quem está lá na linha de frente, de quem está lá na linha de produção, aí você para de ir com inovações e novidades, você para de ouvir o teu cliente, né? Você fica lá dentro da tua vaidade enquanto líder, né? Se eu vim até aqui, se eu sou bem sucedido, se eu consegui o que eu consegui, enfim, e dá aquela estagnada. Então isso também é importante de se observar, por isso que a gente fala da mente aberta, por isso que a gente fala de ter uma visão fora da caixinha, né? E de se valer das suas competências para ter humildade de servir, né? Enquanto líder, servir a sua equipe. Não é isso, porque, Gabriel? assim, aqui, o líder tem que entender que ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Quando ele percebe que ele não consegue fazer tudo sozinho, aí é o primeiro passo para ele poder desenvolver uma boa equipe. Ele tem que entender que ele está ali para ajudar a sua equipe a ajudá-lo. Não ele, né? Senão não funciona. Você vê, ó, eu li alguns artigos, né, sobre ex-presidentes americanos. E tem um que foi o Woodrow Wilson, Woodrow Wilson, acho que é esse o nome dele, que ele tinha uma frase que é muito legal, que ele diz o seguinte: não devemos usar apenas toda a inteligência que temos, mas também toda aquela que conseguirmos emprestada. Sem então dúvida, a gente precisa da equipe. Não adianta eu querer caminhar sozinho, né? Tem uma outra, deixa eu ver se eu lembro aqui, que é do Lyndon Johnson. Ele falava que não existem problemas, né, não existem problemas que não possamos resolver juntos e muito poucos que sejamos capazes de resolver sozinhos. Então, o trabalho em equipe, ele é fundamental que ele seja produtivo. E o nosso trabalho no curso com os cavalos vai perceber que na hora que você consegue ganhar confiança, o respeito, liderar o cavalo, o seu resultado é fantástico, né? Você pode até citar exemplos aí, né? Isso se aplica, Gabriel, vejo que tem bastante cavaleiros e amazonas entrando, porque assim, se você não consegue formar um conjunto com o seu cavalo, independente da modalidade que você pratica, ranche sorte, em 3 tambores, show jump, enfim, dressagem, independente da atividade equestre, do esporte equestre que você pratica, se você não montar um conjunto cavaleiro-cavalo, amazonas-cavalo, o desempenho é prejudicado. Então ninguém vai fazer sucesso sozinho. Como é que você vai galopar sem ter o cavalo embaixo, né? Ou como é que você vai se apresentar sem o cavalo sozinho, sem o cavaleiro? Então isso já resume bem como o trabalho reflete, né, e espelha as atividades que a gente tem no dia a dia, né? E principalmente no trabalho, principalmente trabalhando, né? E eu prego muito isso, como que você... Não dá para você ser líder daquele que é papagaio de pirata. Fez o que eu estou falando? Já fez o que eu fez? Não fez? Está errado? Faz assim. Que aí, na minha concepção, se você tem que ficar como um papagaio de pirata, né, você não precisa daquela pessoa. Faça você mesmo. Se você tem tempo de ficar ali olhando ipsis literis o que a pessoa está desenvolvendo, está fazendo, que é o famoso chegar junto, você não precisa daquele colaborador. Você pode delegar, você pode supervisionar, né? Agora, se você tiver que ficar em cima do cara, fica difícil, né, Gabriel? Então, não tem confiança, né?
você acredita que você é capaz de fazer melhor do que ele. Né? Você acredita que só entra você, na vaidade que eu estou falando, né? você acredita que só você pode fazer aquilo. Então a E você equipe acaba não se vai se cercando de motivar. uma equipe inferior, né? Que não Inferior. pode ter ninguém melhor do que o dito chefe, né? E o que tem que ser o contrário, né? Pô, quanto mais pessoas boas eu tiver, melhor vai ser o resultado do meu trabalho. O meu trabalho não é só o que eu faço, é o que a equipe faz, né? Então, e a Isabel está colocando aqui sobre autoconfiança. São as raízes, são os pilares do nosso treinamento, Isabel. A gente trabalha, não tem como, né? A gente falou nas últimas lives, não tem como esconder de um cavalo o teu estado de espírito ou como você age, né? Então tem muita gente, a gente fala que pode se esconder atrás de um salto alto, de um sorriso bonito, maquiagem, um cabelo escovado, mas mesmo assim, chegando perto de um cavalo, o cavalo dá aquela escaneada de cima a baixo e sabe se você não está bem, se você está com medo, se você... Enfim, o cavalo vai sentir o teu estado de espírito e vai mostrar para mim, né? Essa é a parte bacana da brincadeira. E a gente traz essa metodologia, reação, né? e essa reação a gente traz para a nossa metodologia, tem que ter método, né? Para a gente trabalhar o indivíduo, né? Aqui. Então, os ganhos são assim... fantástico, é sensacional o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Ela escreveu As Máscaras Caem. Às vezes a gente até fala assim, sabe, Isabel, a gente não coloca... a pessoa não precisa dizer, diferente de sentar num divã, sabe, e abrir, e acontece isso, acontece aquilo, não, às vezes a gente nem precisa saber o que se passa. Só que as dinâmicas vão fazendo com que a própria pessoa encontre as suas limitações e aonde pode evoluir, aonde pode melhorar e talvez até onde estivesse falhando. Então esse é o bacana, você não expõe ninguém para ninguém, né? Fica você com os seus anseios, com as suas dores e forças, e aqui a gente te proporciona, te dá um ambiente onde você consiga se encontrar com você mesmo. Então esse é o X que a gente trabalha aqui, né, Gabriel? E justamente o que ela falou é muito trabalhado no treinamento, né? Essas dinâmicas vão fazer com que a pessoa se autoconheça mais do que ela se conhece, né? Ela vai descobrir coisas que ela não sabia sobre ela. Consequentemente, isso vai melhorar a autoconfiança, caso ela tenha uma autoconfiança baixa ou média, né? Então, nesse treinamento, a gente trabalha a autoconfiança e trabalha o autoconhecimento. Então, o que ela Gabriel, tá falando, isso me remete realmente... a uma coisa, né? Que nada, não adianta, não para aqui, né? Não para aqui, não acaba, porque tem que ter essa continuidade do trabalho, e aí a gente também entra, eu e o Gabriel, porque um cavalo, por exemplo, precisa de apenas 3 repetições para que aquilo se torne um hábito. No ser humano, a quantidade é bem maior, né? Muito maior. E mesmo assim tem que ser um trabalho hercúleo, porque tem hábitos que não são enxergados como negativos, por exemplo, e que devem ser trabalhados e evoluídos, né? E a hora que você se confronta com um animal de meia tonelada, é quase como uma coisa drástica que te grava na história. Acho que está normal para todo mundo. Eu estou te ouvindo bem. Alguém está ouvindo meio embrulhado o som? Acho que a Aninha falou que está ruim a sua voz, está embrulhando. Será que vocês estão na mesma rede? Dá uma ocupada de banda? Que aqui eu estou te ouvindo super bem. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Então beleza. Mas é interessante saber se o pessoal está me ouvindo ou não. Está ouvindo bem, Isabel está ouvindo bem. Então beleza. Então era mais para que às vezes podia estar ruim, né? Mas voltando aí onde você estava, né? Então, e aí a gente vê trabalhos, que a gente observa que existem já pessoas que fazem trabalho assistido pelos cavalos, mas é uma coisa diferente, né? A gente vê as constelações familiares, a gente vê o próprio coach assistido com cavalos. Mas esse trabalho que a gente faz é diferente, né? Então, não tem, vamos dizer, não tem um quadradismo que defina, né? Sabe? É tão amplo, é um negócio tão orgânico, né? E que é quase como você dizer assim, estou indo num especialista em alguma, sei lá, em gastro, né? Estamos indo lá no gastro, aí o gastro te prescreve alguma coisa, vai entrar outra pessoa lá, ele não vai prescrever a mesma coisa, vai prescrever outra. Se ele prescrever a mesma, você já vai deduzir que ele está sendo um mau profissional, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo.
E aqui a gente também acredita muito, eu acredito, o Gabriel acredita, que o indivíduo é um todo, que ele não pode ser segmentado em neuro, gastro, enfim, e outras partes. A gente trata o ser humano como um todo, né? Então a gente tem que observar, né? Um sistema, tem que observar todos os campos, né? Não adianta, é a história da roda da vida, né? A roda da vida deve ser bem mais difundida, o pessoal conhece bem. Não adianta ter aquele cara que só trabalha, em detrimento da atenção para a esposa, em detrimento da atenção para os filhos, né? Pensando num futuro que nunca chega, e por vezes esse casamento termina antes do que ele espera. Porque não tem equilíbrio, né? Só trabalho em detrimento da vida em casa. Também tem a social, cadê seus amigos, cadê teu networking, tua rede, não cuida da parte espiritual, né? Não cuida da família, não a família que vive dentro de casa, mas de pai, mãe, irmãos, enfim. Então tem que haver um equilíbrio, gente, em tudo isso, porque senão, se a sua vida virou trabalho, se você só trabalha para viver, você deixa de ter amigos, você afasta seus filhos, você perde sua esposa, enfim. Pronto. Aí, restabelecidos. Vamos ver se a gente consegue até o final. Bom, problemas alheios à nossa vontade, né, Gabriel? Problemas técnicos, possivelmente aí de internet, mesmo a gente não estando num horário mais carregado, poluído, né? Carregado, exatamente. Então vamos pegar de onde a gente tinha parado. Eu tinha acabado de perguntar para o Gabriel a situação que eu vejo, né, acontecer normalmente dentro de uma empresa, de uma instituição, de uma corporação que quer o mesmo objetivo, cria-se competição entre duas equipes ou mais, né? E eu vejo que muita coisa se perde por conta dessa competição. Ao invés de somar, né, forças, as equipes, uma quer mostrar mais serviço que a outra e um colaborador quer aparecer mais do que o outro e, por fim, o trabalho como um todo acaba sendo prejudicado, né? Porque a hora que nos damos conta de que o conjunto soma, né, e produz mais do que apenas um, né? Isso muda um pouco de figura, mas eu perguntei isso para o Gabriel para ver exatamente isso, se é positivo ou não esse clima de competição, né, e até que ponto isso ajuda ou atrapalha o resultado de uma empresa, né? Então, voltando lá, né, eu vejo que ambas essas equipes, né, uma, duas, três, elas têm que ter tarefas, projetos, né, para que eu possa atingir as minhas metas do meu setor, do meu departamento, da minha diretoria. Se eu faço com que cada equipe tenha uma submeta, ou seja, se eu somar a meta das duas equipes ou das N equipes do meu setor, se todas essas metas se realizarem, a minha meta maior se realiza. Então, eu quebro a minha meta maior por projeto, por equipe. Então, a equipe A é responsável por uma determinada parte da meta, a equipe B é responsável por outra. Quando eu faço isso, né, mesmo que haja competição no sentido de bônus, de premiação, uma depende da outra. E aí o que acontece? Não adianta a minha meta caminhar muito bem se a da outra equipe não está caminhando. Então, eu tenho que ir lá e ajudar. Porque senão... você chegou no ponto que eu queria. Porque vamos supor, mesmo que tenha ficado claro as tarefas de cada equipe, Gabriel, essa é a pergunta. Vamos supor que você veja, eu sou da equipe A, né? Uhum. E os companheiros lá da equipe B, e eu vi que deixaram de fazer uma atividade fundamental que eu poderia ir lá e executar, mas como o clima é de competição, eu falo a eles que se explodam, não é da minha parte, não vou fazer. Então, você percebe até que ponto, né, que esse clima de competição pode ajudar ou não, não é isso? Então, na hora que eu deixei de ajudar, a meta geral da empresa não foi atingida. A meta do setor que eu estou alocado não foi atingida. Então, por que eu vou ganhar bônus e a outra equipe não? Será que é legal assim? Aí talvez gere esse problema. Então, para que todo mundo ganhe bônus, claro que você não pode, às vezes não pode dar bônus para todo mundo, você tem que dar para aqueles que tiveram um desempenho melhor, mas ambas as metas têm que se realizar. E o que ajuda isso, né? Hoje, existem algumas metodologias de acompanhamento de projeto que facilitam isso. Então, por exemplo,
o que você pode fazer? Você tem metas, né? Essas metas têm submetas, então você tem que entregar um determinado produto daqui a 30 dias. A outra equipe tem que entregar um outro produto daqui a 30 dias. Então, o que o gestor faz, o líder? Ele faz reuniões, né, semanais, em que ele vai ver, ou diária, né? Tem projeto que a gente faz acompanhamento todo dia, 15 minutos diário. Você vai ver o que aconteceu naquela semana, o que aconteceu de positivo, o que não deu certo, o que eu poderia ter feito, que se eu tivesse feito teria sido melhor. E eu junto as duas equipes nessa reunião. E aí o que vai acontecer? Essas equipes vão se ajudar, porque eu posso ter uma ideia, que eu sou da equipe B, eu posso ter uma ideia que a equipe A não teve. Então, se eu faço reuniões, acabo com esse clima de competição negativo. Tem que ser competição positiva. Entendeu? Mas imagina assim, por exemplo, você tem o chefão, e aí, entendi? Aí você vê que você tem um líder em cada equipe, sabe? Você tem um líder em cada equipe. Uma coisa que eu vejo comum também de acontecer, o chefão delega, entre aspas, a liderança da equipe. Então você tem profissionais que compõem a equipe que são ligados diretamente ao chefão. Então este chefe de equipe acaba perdendo autonomia. Só que na hora do frigir dos ovos, a cobrança é dele. Você entendeu? Você já viu essa situação acontecer? Quer dizer, o chefe não quer que nada aconteça sem o consentimento dele. Ou seja, né, a liderança que você dá para um sublíder é relativa, né? Então você acaba que você perde autoridade, né? Você fica sem autoridade e acaba que tem que tudo pedir a bênção para o teu líder chefão, né? Para a coisa acontecer. Isso também atrasa desempenho, né? E busca do resultado. O ponto é que existe um método para delegar. Então, quando eu delego, eu tenho que deixar claro o que eu estou delegando para aquela pessoa, né? Então, para o líder da equipe A, eu tenho que estar claro para ele o que eu estou delegando para ele. Além de estar claro para ele, eu tenho que dizer para ele o que eu espero de resultado. Eu tenho que dizer para ele como é que eu vou acompanhar esse resultado que ele está me dando. Quais são os prazos? Qual é a frequência que nós vamos se reunir para discutir como está caminhando? Entende? Agora, a pessoa delega, não combina nada, a outra pessoa, de repente, não entendeu direito, não sabe o limite, eu não passei o limite até onde ela pode ir sozinha, ou até onde, a partir de onde ela precisa conversar comigo. Então fica, sabe, não tem um método. E aí gera o problema, porque a outra pessoa não sabe o que eu espero dela e ele vai tocando o barco, ele está lá. E eu aqui começo a ver, o barco está afundando. Entende? Então tem que ser tudo, tem que ter um método. A delegação tem que ter método, feedback tem que ter método, desenvolvimento de motivação tem que ter método, comprometimento, tudo você tem que ter um método. Para você ver, nós temos um método que a gente utiliza, que são 10 ou 12 processos, dependendo da empresa. Tem 2 processos que determinadas empresas a gente não usa. Que a gente faz com que aumente no mínimo 30% o engajamento das pessoas na empresa. É um método. A gente implanta esse método. E esse método tem que ser utilizado por todos os níveis da empresa. Entende? Se você não tem um método, como é que eu vou engajar minha equipe? Uns vão estar mais engajados, outros menos. Entendeu? Então, a competição ela tem que ser uma competição sadia, que um empurre o outro, e não que um jogue o outro para fora. Entende? Opa, deixa eu tirar esse cara aqui do caminho porque ele está me atrapalhando. Não, vamos caminhar junto. Tá? Sem dúvida. E aí vem aquele lance também, Gabriel, do líder que quer se vangloriar. Né? Então existe aquela coisa do qualquer resultado positivo da equipe é do líder, entendeu? Qualquer resultado negativo ele aponta um dos colaboradores como um possível causador, né? daquele erro, vamos dizer assim. Voltou? Voltou, estamos aqui. Vamos lá, retoma aí.
Olha lá, o Mental Coach Atletas de Cavalos está falando que isso passa pelos valores e pela cultura da empresa. Perfeito. Sem dúvida, sem dúvida. Tem muito colaborador que acaba não se adequando à cultura de alguma empresa, talvez até se inscreva para trabalhar ou vá por necessidade, não realmente por amor à camisa ou por desejo de desempenhar alguma coisa melhor em função da empresa, né? Só que é essencial que a gente tenha um norte comum, né? E não cada um puxe para um lado da corda, né? Então, mas o que nós vamos falar hoje, isso foram algumas provocações que eu fiz aqui para o Gabriel antes da gente entrar no nosso tema, né? Então a gente já estava fazendo a introdução aqui. E aí, então, mas só para você continuar, né? Só para você comentar também, Gabriel, você viu que tem esse comentário aqui que passa exatamente pelos valores e pela cultura da empresa, Perfeito. Não é isso? A Isabel, então, Isabel Lengruber, que legal. Então, que hoje... Legal. Seja bem-vindo, Isabel. Hoje eu tinha um cliente de mentoria, né? E foi de 2 às 4 e pouco. Ela hoje me trouxe um problema com uma funcionária. E que a funcionária produz muito, trabalha bem, não enrola, mas ela trabalha em atendimento. E ela não tem o perfil de atendimento que ela gostaria que a pessoa tivesse. E ela me falou, eu fui falar com ela, né, falar o que ela precisava mudar, ela reagiu muito, ficou chateada. Então, o que aconteceu? O método que ela utilizou não foi adequado. Primeiro, que a cultura da empresa não está clara para os colaboradores, seguindo aí o que o pessoal falou, né? Então, quando um colaborador tem na empresa, ele tinha que ter lá um manualzinho, né? Com visão de futuro, missão, valores, cultura, para que ele olhe, ó, esse aqui eu me adapto ou não. Então, o que eu orientei ela a fazer? Ela vai voltar a conversar com ela de uma forma diferente, né? Essa menina está, inclusive, em período de experiência. Então, o que eu falei para ela? Você chega, conversa com ela, explica que você está acompanhando o trabalho dela, que ela está em período de experiência, que ela está indo muito bem nisso, nisso, nisso e nisso. E pergunta para ela de onde ela trabalhou anteriormente. Eu perguntei para ela, ela falou que ela trabalhou numa loja de moto. É totalmente diferente o perfil do cliente da loja de moto para o dela. Entendeu? Aí eu falei para ela, aí você chega para a moça, ela vai falar que é isso, que é moto, não sei o que. Você fala, olha, poxa, então, perfeito. Na nossa empresa, os nossos clientes gostam de ser atendidos de tal forma. Nós temos um padrão de atendimento e eu gostaria que você... O que você acha de seguir esse padrão? Na hora que a pessoa falar legal, pronto. Se ela falar não quero seguir, troca. Entende? Então, Sim, a forma o método que você vai falar, você faz com que a pessoa se envolva e se transforme, passe a atender de um método adequado. Isso é desenvolvimento de equipe. Entendeu? Mas eu também aí posso estar equivocado, Gabriel, mas eu vejo que esse tipo de adequação já pode ser feito pelos recursos humanos, né, no momento da contratação. Né? Então, porque é uma empresa pequena, né? Nem tem recursos humanos. Sim, mas você, quando contrata, pelo menos, mesmo sendo uma empresa pequena e familiar, eu trabalhei durante muitos anos contratando também. E não é só a contratação em si, né? Você faz uma ambientação daquele colaborador na tua empresa, né? Isso não quer dizer você apresentar 1 ou 2 colaboradores, não. Mas seria introduzi-lo na cultura, não é? E no histórico que você representa ou quer passar para o teu cliente. Então, eu fazia uma apresentação, vamos dizer, fizemos uma seleção, fizemos algumas dinâmicas, enfim, escolhemos lá os candidatos, definimos por um. Este é pego pela mão, né? E fazemos com ele uma introdução, ele vai entrar no mundo do que é a nossa empresa, então ele vai conhecer a história, quem é fundador, né, tudo que já passou a empresa, aí nós vamos apresentar os departamentos, quem são os líderes de departamento, mesmo que seja uma coisa assim, olha, eu tenho a balconista e eu sou a caixa e dona, tudo bem, mas ele tem que saber o porquê que aquela loja tem o nome que tem, por que ela usa aquela logomarca, por que aqueles móveis são dispostos daquela forma, ele tem que entrar, eu não sei qual que é a coisa em si que é comercializada, né, no caso do cliente, mas eu entendo que falta um pouco disso, porque a chance de sermos mais assertivos, né? Sim. Mas isso acontece mais em maiores grupos, né? Porque você, por exemplo, contrata alguém de uma determinada fé.
aí você tende a ter 90% dos funcionários daquela igreja, entendeu? Então você tem que tomar um pouco de cuidado para não trazer para o seu padrão, né, Gabriel? Você tem que abrir um pouco a mente e pegar pessoas que são melhores do que você. E para isso acho que a gente tem que intervir um pouco no sentido de não se limitar ao papel da pessoa, né? Eu acho que a tendência, a gente já falou isso em outras lives, a tendência daqui para frente é as pessoas analisarem e observarem competências, né? E quanto mais conhecimento técnico, mais jogo de cintura a pessoa tem, não é isso? Então essa pessoa que foi contratada agora para fazer essa venda, que trabalhava com moto, se ela tem competências desenvolvidas e ela tem esse jogo de cintura, ela rapidamente vai se adaptar ao novo método de atendimento e vai continuar fazendo carreira, né, na área dela. Então, quando eu ajudo algumas empresas na contratação, qual é a minha participação? Eu aplico um teste de perfil, de comportamento, de teste psicológico e tal, e depois do teste, né, as pessoas que foram pré-selecionadas, eu chamo para uma entrevista, faço uma entrevista, com as minhas perguntas, e eu explico para ela qual é a missão, a visão de valor, a visão de futuro, os valores e a cultura da empresa. E eu faço com que ela diga o seguinte: eu concordo com tudo isso. Se ela concorda com tudo isso, né, é como se ela estivesse assinando um documento. Eu concordo. Então, amanhã ela não pode deixar de fazer. Entende? Então, é uma forma que eu vejo de ajudar as empresas. Tá? Bom, mas vamos entrar aí no nosso tema, né? Então, só pontua, né? Hoje o nosso tema é desenvolvimento de equipes. Então, é uma coisa muito mais voltada. Aliás, nós estamos no tema, né? Estamos no tema, não fugimos do tema, mas entrar na tua pauta, vamos dizer assim, né? Olha quem chegou agora, Gabriel. Opa! sempre prestigiando o maridão, né? Tava na lida, mas entrou. Aí, tá vendo? Vai puxar a orelha porque você não tá na fazenda. Pois é. Não, mas ela chegou aqui, está aqui em casa. Ah, que legal, que legal. Acabei de ver ela entrando aqui. Então vamos focar. Lá, então, vamos começar a introduzir um pouco e alinhavar como que funciona esse trabalho para nós aqui, assistido pelos cavalos, né? Então, no desenvolvimento de equipe. Durante o nosso processo de idoma, né, e por ser um trabalho que não se vale de violência nem de força, né, para conquistar através da comunicação clara e do respeito. Isso aí. Não é só a mim, tá vendo? E a gente trabalha, né, Gabriel, buscando a confiança e para ter a colaboração de um cavalo. Então a gente traz isso para o paralelo humano, né? Muitas vezes, né, e a gente sabe disso, tem muitas pessoas que se valem da patente, se valem do cargo que ocupam, né? Que a pessoa está como diretor, está como gerente, está como vereador, o que quer que seja, ele não é, né? E eu vejo que as pessoas normalmente quando se apresentam pelo cargo que ocupa, né? E não por quem é, não diz nome nem nada disso, já sai dizendo o cargo que ocupa. Então, e muita gente se vale dessa patente para sobrepor, para se impor, né, diante das pessoas que colaboram, diante das pessoas que estão lá para somar e para agregar força de trabalho e valor na busca de um objetivo comum. E o que a gente faz aqui é uma mudança de chavinha na cabeça, né, em relação a crenças limitantes, em relação aos hábitos ruins que a gente fala, tem coisas que a gente faz sem saber, né? Por exemplo, quer ver uma, Gabriel, boa, de uma palestra que eu assisti recentemente, que falam assim: você se preocupa com muita coisa? Você se preocupa, Gabriel, com muita coisa? Olha, eu me preocupo com aquilo que naquele dia eu tenho que me preocupar. Então, na verdade, eu vou falar a forma certa, Gabriel. Você se ocupa do que você tem para fazer, porque se você se preocupa, aquilo é um lixo mental. Porque você se preocupar não vai resolver a solução. Eu escuto as pessoas falarem assim: nossa, eu estou muito preocupado com a minha saúde. Tá, e o que você está fazendo? Exatamente, passe a se ocupar de resolver as coisas que você tem que resolver. Você já está, né? Exatamente, me ocupo. Você se alimenta direito? Você pratica exercício regularmente? Ou não? Você senta na frente do Netflix lá, se entope de vodka, cerveja e vai dormir tarde de estômago cheio. Enfim, estou falando
uma situação qualquer, mas para exemplificar que as pessoas se preocupam, sofrem por ansiedade, nós já tratamos nisso em outras lives, né, Gabriel? E isso não traz benefício algum. E dentro de uma equipe, principalmente, nós encontramos tanto colaboradores como líderes de equipe, né, que sofrem desse mal. Se preocupam e se esquecem de se ocupar das atividades que deveriam estar se ocupando para resolver, para buscar soluções daquilo que a gente foca, né? Então, onde você põe o seu esforço, o seu empenho, é ali que você vai obter resultado. Então, você fica lá se preocupando, sofrendo de ansiedade, lamentando da vida, o resultado não vem. Então, dentro de uma composição de equipe, dentro do desenvolvimento de uma equipe, eu acredito muito que nós podemos olhar a equipe como um todo, mas é impossível você desenvolver uma equipe sem você olhar cada indivíduo, sem você observar as forças e qualidades de cada um e sem você dar a oportunidade para eles desenvolverem o que eles são bons, né? E aproveitá-los do melhor possível em alguma atividade. Então, hoje é muito fácil, né, Gabriel? Por exemplo, não serviu, descarta, né? Porque custa também treinar, né? Agora, o que não se pensa, fidelidade, né? Honestidade, aí são valores que não se ensina. Isso não se ensina, é caráter, isso é formação de caráter, é lá na primeira infância, na criação, né? Então tem coisas que a pessoa vai desenvolvendo, vai lapidando ao longo da sua trajetória. Então é caro você pegar uma pessoa que tenha características de caráter bom. Então vale investir nessa pessoa, vale acreditar e vale aproveitá-la da melhor maneira, né? Eu pelo menos penso desta maneira. Vocês concordam comigo? O que o pessoal acha aí? Pegando, enquanto o pessoal vai respondendo, pegando um gancho no que você está falando, existem muitas dificuldades, né, do trabalho em equipe. São N, né? Daria para eu fazer aqui uma relação de mais de uma página. Mas eu vou falar de algumas que tem a ver um pouquinho com isso que você está falando, do indivíduo, né? Vou citar algumas. Confiança. Inclusive, nós já falamos desse tema aqui em uma live. É importante que haja confiança. Se você não desenvolver a confiança de você para com os seus liderados e dos seus liderados com você, você não vai desenvolver bem a equipe. O respeito, que nós também já falamos aqui numa live. Então, tudo isso é individualizado, porque eu tenho que ganhar a confiança de cada um de um jeito, porque cada pessoa é de um jeito, e tem que partir de mim entender como é que o cérebro de cada um funciona, os valores de cada um, as crenças de cada um, a comunicação, o comprometimento, a proatividade, né? O feedback, conflitos, e aí você tem uma série de problemas que você tem numa equipe. Então, quer dizer, isso bate com aquilo que você está falando, de tratar os indivíduos individualmente. Porque cada um de nós tem um jeito de confiar, tem um jeito de respeitar, tem um jeito de dar feedback. E a gente precisa entender como é a mente, a cabeça de cada um dos liderados que nós temos, de cada um dos membros da nossa equipe, né? Aí o que nós fazemos aqui, Gabriel? Né? Nós trazemos as pessoas para esse mundo do cavalo, né? Óbvio que a gente dá todas as diretrizes de segurança e tudo mais, e passamos a informação básica para que haja esse trabalho através do processo de doma que a gente tem, né? Então, como se passa por uma linguagem, né, e da obtenção da confiança, a gente observa as características dos cavalos e de cada indivíduo, né? E dessas informações cruzadas é que saem as soluções, né? E são soluções de dentro para fora, são soluções internas, porque falar é fácil e muitas vezes as pessoas nem são, nós já falamos isso também em outra live, não são tão auditivas quanto visuais, né? Então aqui a coisa acontece na prática. E a gente se vale do cavalo, porque o cavalo reage pelo menos 10 vezes mais do que a gente, do contrário ele não teria 55 milhões de anos na Terra. Para sobreviver, ele tem que decidir rápido o que é um predador agressivo ou o que não vai oferecer risco a ele. Então, já partindo disso, a hora que a gente tem esse contato do indivíduo humano, que é o predador, com um cavalo, que é um animal de fuga, mágica acontece, né? Uma transformação, é um turbilhão de coisas. Um questionamento aqui, vocês acham que, por exemplo, se a gente voltasse lá para o ginásio, quem tem filhos aqui, faz lições com os filhos ou acompanha, já sabe bem o que eu estou falando. Então, vocês entendem que uma criança tem mais facilidade de aprender álgebra, por exemplo, ou um adulto?
Quem arrisca responder? A criança tem mais facilidade ou um adulto? O que você me diz, Gabriel? Olha, tudo tem um método, né? Então, para você ensinar para o adulto, você tem que usar a técnica, né, de ensinar para o adulto. Né? Então, quando você utiliza a técnica de ensinar do adulto, você consegue ter mais lucro, né? Se usar a andragogia. Mas é claro que, na minha visão, a criança aprende tudo mais fácil, né? Porque então, ela não Gabriel, tem tantos bloqueios. Né? Você, a Isabel e o Moria falaram a criança. Eu vou te dizer agora o que acontece. Os nossos neurônios só se acumulam. Então, um adulto, um ser humano adulto, tem muito mais capacidade, né, de processamento do que uma criança. É como se nós nascêssemos lá 286, fôssemos crescendo até ser o I12, I15, não sei que número que está agora, né? E do Intel Inside mais poderoso que existe. Então, quer dizer, a gente vai melhorando o nosso processador. Mas com isso, o que acontece? Nós vamos tendo mais preocupações, mais situações que nos tiram do foco. Então, a criança aprende sim mais rápido, mas não por ter um processador poderoso, mas sim por ter foco, por ela não ter distrações da vida, contas para pagar, mãe que precisa cuidar, hospitalizada, ou enfim, fazenda que deu algum problema lá, enfim. Então o adulto tem muito mais situações, mesmo que ele tenha um desenvolvimento, né, da capacidade dele de processamento, que é o número de neurônios enorme, né, e seja um cara treinado, que estude, que leia, que se desafie a todo momento, na hora que você põe ele para aprender álgebra, ele não vai estar ali focado como uma criança estará. Ela está ali olhando o professor, vendo a matéria e se dedicando àquilo. O adulto se distrai. E né, esta distração que faz com que ele não tenha melhor desempenho do que a criança, porque ele tem total capacidade para isso. Não é muito engraçado? E muito pertinente, né? Porque é exatamente o que nós vivemos no dia a dia, né? E também tem um outro fator que eu acredito que possa também influenciar, que a criança ela tem crenças, mas tem menos crenças do que o adulto. Ela ainda adquiriu menos crenças, né? Então ela tem a mente mais aberta. O adulto já está mais travado. Menos limitações. Né? O adulto já está mais travado pelas crenças. Isso aqui eu não vou aprender, não adianta. Álgebra, eu não aprendo nunca. Esquece inglês, pô, para com isso, não é? E Gabriel, então já a criança não tem ainda essas crenças. Tem algumas que já foram passadas para ela, mas bem menos do que o adulto, né? Aí a gente recebe uma criança aqui e coloca num cavalo aleatório. A criança faz o que quer com o cavalo. E tem adulto que chega e fala, poxa, eu já montei, já fiz de tudo. Quando vai ver, já não tem aquele desempenho que teve na infância, por exemplo. Teve pessoas que montaram quando eram novos e deixaram de praticar essa atividade, mas eventualmente vêm para fazer um passeio, né, por exemplo. E a gente tem aqui uma vivência que a gente faz também, uma mini aula de equitação no picadeiro. E a gente observa muito isso. As crianças têm muito mais facilidade de condução. Olha só, as crianças têm muito mais condução dos cavalos, ou seja, as crianças têm mais capacidade de liderança. Se você partir do princípio que você está pegando um ser desconhecido e conduzindo ele para que ele vá para onde você decide, isso é uma aula de liderança, do que os adultos. Você vai falar todos? Não, óbvio que não. E a Isabel colocou bem aqui que a neuroplasticidade, né? A gente tem mais capacidade de ser assertivo com as informações que a gente pegar. De qualquer maneira, uma criança não aprendeu essas coisas. Mas o que eu estou dizendo é, com menos neurônios, ele tem mais foco e menos distrações. Nós, com mais neurônios, temos menos foco e muitas distrações, e isso prejudica a performance. Então, se a gente aprende, né, a estar integralmente no agora, não é o ontem, né, arrastando correntes aí, ou bola amarrada no pé, sofrendo por alguma coisa que aconteceu, não. E nem com a cabeça lá, daqui 5 anos, né? E ainda deve ter maluco querendo fazer projeção para daqui 5 anos, sendo que está vivendo uma coisa que nem Nostradamus fez essa previsão, né? De Covid, desse impacto todo que vai ter econômico, social e financeiro na vida de milhões de pessoas. Mas, enfim, se a gente foca no aqui e no agora, todo mundo passa a viver e vivenciar aquele momento. E eu tenho absoluta certeza que o desempenho em tudo melhora. Sim. Certo?
E é isso que a gente faz aqui. Então, quando a gente traz a pessoa aqui para o meio do cavalo, a gente vai confrontar a pessoa com os seus hábitos bons ou ruins, né? E vai fazer provocações através das dinâmicas, não diretamente, que vão abrir a mente, fazer com que ela enxergue um eventual hábito negativo ou uma crença limitante e que tenha ainda tempo hábil para remediar isso ou para mudar o hábito, fazer simplesmente diferente e tornar-se um líder melhor. O que eu acho que é fantástico nesse treinamento, uma das coisas, é que, vamos falar de desenvolvimento de equipe, né? Por que o trabalho com o cavalo é importante? Muitas pessoas falam para mim, eu vou investir em treinamento e desenvolvimento, eu vou estabelecer metas desafiadoras, tudo isso para desenvolver a equipe, né? Eu vou criar um clima organizacional legal, eu vou melhorar a qualidade da comunicação, e aí vem N coisas que você encontra aí em qualquer bibliografia para você fazer. Porém, nada disso vai funcionar se o líder não entender que o trabalho em equipe depende dele acreditar que sem os demais membros da equipe, ele não vai realizar a sua meta. Ou seja, ele tem que entender, ele tem que acreditar que ele precisa das outras pessoas. E o cavalo vai mostrar, a dinâmica com o cavalo vai poder mostrar que você precisa do cavalo para que você possa fazer com que os dois trabalhem juntos. Entendeu? Então, Gabriel, o que acontece com você isso aqui de novo, ó. De novo, né? Lá vem você. Enquanto você está falando, a gente ilustra. Pois é. Então, um belo pôr do sol. Por que eu encontro muita situação? Que os líderes caem, né? Eles têm dificuldade, eles perdem produtividade na sua equipe, quando eles acreditam que as pessoas precisam dele, em vez deles reconhecerem que, na verdade, o que acontece é o oposto. O líder precisa da equipe. Claro que a equipe precisa do líder, né? Mas aquele líder que acha que a equipe é que precisa dele, que ele não precisa da equipe, então se você na dinâmica com o cavalo achar que você não precisa do cavalo para que vocês se comuniquem, para que a coisa caminhe, para que eu possa domar o cavalo, para que eu possa liderar o cavalo, andar, conduzir para onde eu quero, não vai funcionar. Então o líder só consegue construir um time forte quando ele percebe que é preciso das pessoas, né? E eu compreendi isso de que forma? Quando eu comecei a querer realizar coisas importantes, né? Coisas grandes, eu percebi que o meu sonho precisava ser compartilhado com as pessoas que poderiam me ajudar a realizar aquele sonho. Então, as pessoas, né, da minha equipe, vamos pensar, os meus colaboradores, eles precisam entrar no meu sonho para que eles possam me ajudar. Entendeu? É a história de entrar num navio que você não confia no capitão, né, Gabriel? Quer dizer, você tem que confiar no capitão e saber para onde ele está indo. Do contrário, você não embarca, não é? É que no nosso país, a gente ainda observa muito, vê se você também concorda com isso, as pessoas que vão única e exclusivamente pela necessidade financeira. Então, quer dizer, e eu acho que isso está caindo em desuso, porque as pessoas não querem só a remuneração financeira. Isso vai ser uma consequência de um trabalho bem feito, né? Mas eu acho que a liberdade de expressão, a pessoa conseguir ter voz numa reunião, colocar as suas ideias, né? Porque assim, quando é aquela coisa imposta, quando é aquela coisa de independente do que você fale ou faça, você já sabe para onde vão caminhar as coisas, a pessoa vai desanimando de uma maneira a ponto de não mais colocar as suas ideias, né? E eu acho que a partir desse momento uma empresa começa a declinar, porque se ela para de ouvir as ideias, né, de quem está lá na linha de frente, de quem está lá na linha de produção, aí você para de com inovações e novidades, você para de ouvir o teu cliente, né? Você fica lá dentro da tua vaidade enquanto líder, né? Se eu vim até aqui, se eu sou bem sucedido, se eu consegui o que eu consegui, enfim, e dá aquela estagnada. Então isso também é importante de se observar, por isso que a gente fala da mente aberta, por isso que a gente fala de ter uma visão fora da caixinha, né? E de se valer das suas competências para ter humildade de servir, né? Enquanto líder, servir a sua equipe. Não é isso, porque, Gabriel? assim, Aqui, o líder tem que entender que ele não consegue fazer tudo sozinho, né? Quando ele percebe que ele não consegue fazer tudo sozinho, aí é o primeiro passo para ele poder desenvolver uma boa equipe.
Ele tem que entender que ele está ali para ajudar a sua equipe a ajudá-lo. Não ele que, né? Senão não funciona. Você vê, ó, tem, eu li alguns artigos, né, sobre ex-presidentes americanos. E tem um que foi o Woodrow Wilson, parece, Woodrow Wilson, acho que é esse o nome dele, que ele tinha uma frase que é muito legal, que ele diz o seguinte: não devemos usar apenas toda a inteligência que temos, mas também toda aquela que conseguirmos emprestada. Sem então dúvida. A gente precisa da equipe. Não adianta eu querer caminhar sozinho, né? Tem uma outra, deixa eu ver se eu lembro aqui, que é do Lyndon Johnson. Ele falava que não existem problemas, né, não existem problemas que não possamos resolver juntos e muito poucos que sejamos capazes de resolver sozinhos. Então, o trabalho em equipe, ele é fundamental que ele seja produtivo. E o nosso trabalho no curso com os cavalos vai perceber que na hora que você consegue ganhar confiança, o respeito, liderar o cavalo, o seu resultado é fantástico, né? Você pode até citar exemplos aí, né? E isso se aplica, Gabriel, vejo que tem bastante cavaleiros e amazonas entrando, porque assim, se você não consegue formar um conjunto com o seu cavalo, independente da modalidade que você pratica, ranche sorte, em 3 tambores, show jumping, enfim, dressagem, independente da atividade equestre, do esporte equestre que você pratica, se você não montar um conjunto, cavaleiro-cavalo, amazonas-cavalo, o desempenho é prejudicado. Então ninguém vai fazer sucesso sozinho. Como é que você vai galopar sem ter o cavalo embaixo, né? Ou como é que você vai se apresentar sem o cavalo sozinho, sem o cavaleiro? Então isso já resume bem como o trabalho reflete, né, e espelha as atividades que a gente tem no dia a dia, né? E principalmente no trabalho, principalmente trabalhando, né? E eu prego muito isso, como que você... Não dá para você ser líder daquele que é papagaio de pirata. Fez o que eu estou falando? Já fez o que eu tô... Fez, não fez? Está errado, faz assim. Que aí, na minha concepção, se você tem que ficar como um papagaio de pirata, né, você não precisa daquela pessoa, faça você mesmo. Se você tem tempo de ficar ali olhando ipsis literis o que a pessoa está desenvolvendo, está fazendo, que é o famoso chegar junto, você não precisa daquele colaborador. Você pode delegar, você pode supervisionar, né? Agora, se você tiver que ficar em cima do cara, fica difícil, né, Gabriel? Então, não tem confiança, né? Você acredita que você é capaz de fazer melhor do que ele. Né? Você acredita que só entra na vaidade que eu estou falando, né? Você acredita que só você pode fazer aquilo. Então a equipe você acaba não vai se motivar. de uma equipe inferior, né? Inferior. Não pode ter ninguém melhor do que o dito chefe, né? E o que tem que ser o contrário, né? Pô, quanto mais pessoas boas eu tiver, melhor vai ser o resultado do meu trabalho. O meu trabalho não é só o que eu faço, é o que a equipe faz, né? Então, e a Isabel está colocando aqui sobre autoconfiança. São as raízes, são os pilares do nosso treinamento, Isabel. A gente trabalha, não tem como, né? A gente falou nas últimas lives, não tem como esconder de um cavalo o teu estado de espírito ou como você age. Né? Então tem muita gente, a gente fala que pode se esconder atrás de um salto alto, de um sorriso bonito, maquiagem, um cabelo escovado, mas mesmo assim, chegando perto de um cavalo, o cavalo dá aquela escaneada de cima a baixo e sabe se você não está bem, se você está com medo, se você... Enfim, o cavalo vai sentir o teu estado de espírito e vai mostrar para mim. Né? Essa é a parte bacana da brincadeira. E a gente traz essa metodologia, reação, né? E essa reação a gente traz para a nossa metodologia, tem que ter método, né? Para a gente trabalhar o indivíduo, né? Aqui. Então, os ganhos são assim... fantástico, é sensacional o trabalho que a gente tem desenvolvido aqui. Ela escreveu As Máscaras Caem. Às vezes a gente até fala assim, sabe, Isabel, a gente não coloca... a pessoa não precisa dizer, diferente de sentar num divã, sabe, e abrir, e acontece isso, acontece aquilo, não, às vezes a gente nem precisa saber o que se passa. Só que as dinâmicas vão fazendo com que a própria pessoa encontre as suas limitações e aonde pode evoluir, aonde pode melhorar e talvez até onde estivesse falhando. Então esse é o bacana, você não expõe ninguém para ninguém, né? Fica você com os seus anseios, com as suas dores e forças, e aqui a gente te proporciona, te dá um ambiente onde você consiga se encontrar com você mesmo. Então esse é
o X que a gente trabalha aqui, né, Gabriel? E justamente o que ela falou é muito trabalhado no treinamento, né? Essas dinâmicas vão fazer com que a pessoa se autoconheça mais do que ela se conhece, né? Ela vai descobrir coisas que ela não sabia sobre ela. Consequentemente, isso vai melhorar a autoconfiança, caso ela tenha uma autoconfiança baixa ou média, né? Então, nesse treinamento, a gente trabalha a autoconfiança e trabalha o autoconhecimento. Então, o que ela Gabriel, tá falando, isso me remete a uma coisa, né? Que nada, não adianta, não para aqui, né? Não para aqui, não acaba, porque tem que ter essa continuidade do trabalho, e aí a gente também entra, eu e o Gabriel, porque um cavalo, por exemplo, precisa de apenas 3 repetições para que aquilo se torne um hábito. No ser humano, a quantidade é bem maior, né? Muito maior. E mesmo assim tem que ser um trabalho hercúleo, porque tem hábitos que não são enxergados como negativos, por exemplo, e que devem ser trabalhados e evoluídos, né? E a hora que você se confronta com um animal de meia tonelada, é quase como uma coisa drástica que te grava na história. Acho que está normal para todo mundo. Eu estou te ouvindo bem. Alguém está ouvindo meio embrulhado o som? Acho que não, a Aninha falou que está ruim a sua voz, está embrulhando. Será que vocês estão na mesma rede, dá uma ocupada de banda? Que aqui eu estou te ouvindo super bem. Tá tranquilo, né? Então tá bom. Então beleza. É interessante saber se o pessoal está me ouvindo ou não. E está ouvindo bem, Isabel está ouvindo bem. Então beleza. Então era mais para que às vezes podia estar ruim, né? Mas voltando aí onde você estava, né? Então, e aí a gente vê trabalhos, que a gente observa que existem já pessoas que fazem trabalho assistido pelos cavalos, mas é uma coisa diferente, né? A gente vê as constelações familiares, a gente vê o próprio coach assistido com cavalos, mas esse trabalho que a gente faz é diferente, né? Então não tem, vamos dizer, não tem um quadradismo que defina, né? Sabe, é tão amplo, é um negócio tão orgânico, né? E que é quase como você dizer assim, estou indo num especialista em alguma, sei lá, em gastro, né? Estamos lendo lá no gastro, aí o gastro te prescreve alguma coisa, vai entrar outra pessoa lá, ele não vai prescrever a mesma coisa, vai prescrever outra. Se ele prescrever a mesma, você já vai deduzir que ele está sendo um mau profissional, né? Porque cada indivíduo é um indivíduo. E aqui a gente também acredita muito, eu acredito, o Gabriel acredita, que o indivíduo é um todo, que ele não pode ser segmentado em neuro, gastro, enfim, e outras partes. A gente trata o ser humano como um todo, né? Então a gente tem que observar, né? Um sistema, tem que observar todos os campos, né? Não adianta, é a história da roda da vida, né? A roda da vida deve ser bem mais difundida, o pessoal conhece bem. Não adianta ter aquele cara que só trabalha, em detrimento da atenção para a esposa, em detrimento da atenção para os filhos, né? Pensando num futuro que nunca chega, e por vezes esse casamento termina antes do que ele espera. Porque não tem equilíbrio, né? Só trabalho em detrimento da vida em casa. Também tem a social, cadê seus amigos? Cadê teu networking, tua rede? Não cuida da parte espiritual, né? Não cuida da família. Da família, não a família que vive dentro de casa, mas de pai, mãe, irmãos, enfim. Então tem que haver um equilíbrio, gente, em tudo isso, porque senão, se a sua vida virou trabalho, se você só trabalha para viver, você deixa de ter amigos, você afasta seus filhos, você perde sua esposa, enfim, tem uma série de coisas que acontecem. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, dá para você viver bem, dá para você cuidar da saúde, dá para você se alimentar direito, dá para você ser um excelente profissional e dá para você fazer de tudo com equilíbrio, que é outro item que a gente trabalha bastante aqui, né, Gabriel? Então, você quando descompensa a balança, a coisa está errada, né? Você está falando um ponto muito importante, né? O que acontece? Nós desempenhamos, ao longo da nossa vida, diversos papéis. E eu trabalho esses papéis num curso de produtividade que a gente tem. E aí a gente percebe, né, como é que as pessoas distribuem o seu tempo na execução desses papéis. É aquilo que você está falando. Então, às vezes, eu dedico para a minha família muito pouco tempo para esse papel de marido, de pai, de filho, de irmão,
né? Em contrapartida, eu dedico um tempo exagerado ao meu papel de profissional, que tem o inverso, né? Então, quando a gente entende que nós exercemos vários papéis e esses papéis nós temos que equilibrar o tempo dedicado a eles, a gente precisa dedicar tempo a exercer cada um desses papéis, a sua vida melhora, a qualidade de vida melhora, a sua produtividade melhora. A gente tem exemplos disso, né? No treinamento, quando as pessoas mudam, eles reavaliam o percentual de tempo em que eles estão dedicando para cada papel. E é isso que você está falando. Se não tem equilíbrio, você está descompensado. Está faltando lazer, né? Está faltando exercício, ou está faltando eu me dedicar mais ao trabalho, ou está faltando eu me dedicar mais à família. Então, isso você precisa procurar listar os teus papéis e ver quantos por cento do meu tempo eu dedico a cada um desses papéis. Será que está adequado? Não sei. Eu acredito que nem todos os papéis está adequado o tempo que a gente dedica. Eu mesmo, hoje, se eu for fazer essa listagem, eu vou ver que eu não estou dedicando, não estou totalmente equilibrado. Estou muito melhor do que algum tempo atrás, mas não estou equilibrado. Né? Porque o teu dia a dia vai te puxando, né? Tanto que, por exemplo, você falou do hábito, né? Que o cavalo precisa de 3 repetições. Existem estudos que diz que para um ser humano mudar um hábito, lógico que isso é uma média, né? Eu preciso de executar aquele novo hábito pelo menos 21 dias. É um estudo da PNL. É lógico, uns são 15, outros são 30, outros são 40. Mas você vê que, em média, as pessoas, a partir do 22º dia, que conseguem começar a fazer com que aquele hábito entre ali no dia a dia, no sangue, né? Como a gente fala. Então, é uma diferença muito grande. De 3 para 21 é muito grande, né? Por isso que eu coloco a importância do treinamento, né, Gabriel? Porque assim, você fazer sozinho, por vezes você nem enxerga, né? A gente fala, tá, vou começar a meditar. Você faz primeiro dia, no segundo você já tem uma intercorrência ali que te tira do rumo. É quase como dieta, né? Você faz a dieta de segunda a sexta, agora em pandemia fica um pouco menos díspare, mas assim, aí chega lá, no sábado e no domingo, chuta o balde, né? E aí, na segunda-feira, retoma. Então, o hábito não muda de uma hora para outra. Então, uma das recomendações que eu faço aqui é procure ajuda. Não é feio nem demérito nenhum procurar ajuda. E por isso que a gente propõe o treinamento, que o treinamento vem para pegar pela mão, te trazer por uma jornada e não te jogar de volta ao relento. Temos um acompanhamento, então tem todo um processo, porque a gente quer entregar resultado, a gente quer entregar a transformação, não é uma coisinha aleatória e solta. Então, por isso que a gente sugere, né, que não deixe isso no vento. Tá bom, você pode olhar isso aqui, assistir essa live e falar, poxa, tá bom, bacaninha tal, parece fácil. Tenta. É difícil, não é impossível, né? Então tem gente que fala assim, eu vou tentar fazer aquilo. No que você já falou, vou tentar fazer, o teu cérebro já se programou para não conseguir, porque o tentar, você já vai bater a meta que você se colocou. O que é tentar para o cérebro? Você tem que trocar por desafiador, né? Olha, é muito desafiador, mas eu vou conseguir. Vou fazer, vou executar, vou concluir. Que aí já tem uma transformação mental e que vai te fazer buscar aquele objetivo. Agora eu vou tentar, né? Não vai, porque fazer uma dieta. Você vai, vou tentar, não vai. Nunca será, não vai conseguir. O cérebro não entende tentar, né? Então tem palavras que o nosso cérebro fica meio perdido. Tentar, não. Né? O não confunde o cérebro. A gente tem que falar as coisas no positivo, né? Então, coisa clássica, Gabriel, não esquece de pegar aquela coisa, não esquece. No que você falou, não esquece, a pessoa não vai lembrar de trazer, de jeito nenhum. Então eu vejo, agora, né? Agora que você fala assim, lembre de pegar, né? Aí a pessoa dificilmente vai esquecer. Os programas de televisão, alguns, né? Agora eu tenho visto muito pouca televisão, porque só fala desgraça, né? Sem dúvida. Quando entra no intervalo, o cara assim, ó, não deixe, né, não saia desse canal. Acabou. Na hora que ele fala não sai, todo você já sai. muda. É verdade. Não é verdade, é bem por aí. É bem por aí, Gabriel. Sensacional. Tem mais alguma coisa que você gostaria aí de... Tem muita, Gabriel, tem muita, mas eu vou manter o nosso compromisso aqui de não fazer uma live tão extensa. A gente tem concluído isso e tem conseguido bater a nossa meta de não ser derrubado pelo Instagram e nós vamos manter isso. Então, você tem mais alguma colocação, Gabriel, que você queira... Não, eu só queria repetir o que eu
tenho falado em todas as lives, né? O nosso treinamento, a gente vai dar a mão para cada um e vamos caminhar junto, minuto a minuto, ou seja, a pessoa vai estar tendo um acompanhamento individual. Não é aquele treinamento que toma lá, joga informação e você se vira. Não, a gente vai estar acompanhando, vai estar ajudando a pessoa a descobrir as coisas que ela pode melhorar, né? E também orientando naquilo que ela precisar, que a gente possa orientar, ajudar ela a definir um método para ela fazer tal coisa. Tudo aquilo que ela identificar que ela precisa melhorar, que nós vamos ajudar ela a identificar, nós vamos poder ajudar a definir um método. Então ninguém vai sair dali, como é que eu vou fazer amanhã para eu melhorar nisso? Não, você vai sair com um plano de ação para melhorar. Então é um treinamento totalmente diferenciado. Não é aquele treinamento que você vai para lá no final do... Não tem, você sai dali e agora como é que eu faço? Né? Sai de lá cheio de ideia, mas não consegue colocar em prática. Não, a gente sai dali com um plano de ação, acompanha, se as pessoas quiserem a gente faz um acompanhamento depois. Então é um treinamento diferenciado, vale a pena fazer. Gabriel, quero agradecer mais uma vez pela fidelidade, confiança, pelo teu tempo aqui com a gente. Tamo junto, agradecer Isabel, Delei, pessoal todo que entrou para ver a gente aqui, Eliciane, agradecer todo mundo que participou e tem acompanhado o nosso trabalho. E nós voltamos quinta-feira que vem com um novo tema dentro deste treinamento, liderança assistida pelos cavalos. E fica o convite aqui para quem quiser conhecer o Centro Equestre CTE. Nós estamos aqui no sul de Minas Gerais, só digitar no Waze ou no Maps lá CTE, Centro de Treinamento Equestre Extremo, esses são conduzidos até o nosso portão. Meu WhatsApp eu tinha colocado aqui, mas fomos derrubados, vou colocar para vocês aqui no finalzinho mais uma vez, mas é 11 98331 5095. Gabriel, se puder falar o teu também. 14 99735 9711. Fiquem à vontade aí, qualquer coisa que vocês precisem, conte comigo aí, tá bom? Posso ajudar aí no que for preciso. E se vocês gostaram, estão gostando, convide outras pessoas para participar, né? Clica ali no aviãozinho, né? E convida aí seus amigos que você acha que podem se beneficiar com essas nossas lives aí. Gabriel, repete seu número que eu vou digitar aqui pro pessoal. 11? 14. Ah, é 14? Peraí, 14. Isso. 99735. 9711. 9711, tá aí. 14 9735 9711. Perfeito. A Isabel estava pedindo aí também. Pessoal, obrigado a todos vocês. Quinta-feira que vem, 17 horas, estamos juntos de novo. Obrigado aí a todos. Nesse meio do caminho a gente vai falar sobre cavalo. Isso aí, gratidão a todos e bom final de dia aí, bom final de semana. Abraço. Um abraço, até a próxima.